Olá, bem-vindos ao Biologicast, o seu podcast de saúde personalizada. E hoje nós vamos mergulhar na ciência do corpo em movimento. Para isso, nós trouxemos aqui um médico muito respeitado, conhecido aqui em Cuiabá, o Dr. Gustavo Veiga. Gustavo é médico do esporte, é membro da Sociedade Brasileira da Medicina do Esporte. Ele fundou, é sócio da Clínica Médica do Exercício Físico e é um prazer recebê-lo aqui no Biologicast, doutor. Obrigado, Célio, pelo convite. É sempre uma honra poder participar de um evento tão bacana, com bastante informação aí. Espero poder contribuir um pouquinho com o conhecimento aí. Com certeza. E sabe que um dos pilares para a gente fazer esse podcast foi de trazer para cá pessoas que tenham autoridade, que tenham uma história para contar. E eu vou começar te pedindo assim, como é que foi essa jornada, né? Porque eu sei que por trás de todo profissional tem um propósito. Então, o que levou o Gustavo a entrar na faculdade de medicina e depois de se direcionar para a área do esporte? Vamos lá. Na verdade, é até interessante porque a gente ouve histórias de colegas especialistas e muitas vezes as decisões de que especialidade vão tomar e tal são feitas ali no internato, no quarto, quinto ano, quando começa a rodar as clínicas, né? E eu fiquei bastante preocupado porque nessa época foi aí que eu me deparei com uma situação. Eu não sabia ainda o que eu queria, em termos de especialidade. É Sim, claro que quando a gente resolve fazer medicina, o ímpeto maior é a gente poder ajudar pessoas. é. Então isso sempre fez parte do meu estilo de ver as coisas, de querer ajudar, né, o próximo e tal. E a medicina foi a área que eu escolhi para poder seguir e ficava sempre essa história, né? O que você vai fazer depois? Que especialidade você vai atuar? E eu não sabia. Definitivamente eu não fazia ideia, sério. E aí fui deixando acontecer, falei: "Não, deixa eu terminar a faculdade, eu vou viver um pouco a clínica geral Uhum. e aí a gente vai vendo com calma, né". Fui para o exército trabalhar como médico, né, recém-formado, então era um dos mais novos da minha turma, então não ia escapar do exército. Fui, falei: "Vou escolher um lugar bom para morar e vou servir o quartel". E aí lá, com quase um ano de médico em exército, né, foi no 58 Batalhão de Aragarças, no interior aqui, né, na divisa com Barra do Garças ali, que eu me deparei com uma situação muito inusitada dentro da prática de consultório lá no quartel, onde os nossos superiores solicitavam que a gente avaliasse o grupamento Uhum. dos soldados, de todos os militares, para autorizar, dar o apto ou inapto para o TAF, que é o teste deles de Uhum. aptidão física, e para muitos ali um teste que é determinante para promoção ali de fase, né, de hierarquia dentro do quartel. Então eu falava assim: "Mas o que que eu vou fazer para dizer se essa pessoa pode ou não pode Uhum. desempenhar um exercício físico, muitas vezes para alguns muito intenso, para outros moleza", né. Mas aí você tinha diferentes pessoas, você tinha diferentes idades, diferentes condições de saúde. E isso de fato ali num primeiro momento para um recém-formado, um garoto, né, eu estou falando aí de, 20 e tantos anos atrás, hoje está fazendo mais ou menos 23 anos de formado, então isso foi mais de 2 décadas atrás, a gente não tinha essa experiência dentro da faculdade, nem nas clínicas. Então, eu fui estudar, falei: "Como que faz isso? O que que eu preciso fazer? Qual é a minha atenção principal? Quais são os cuidados", né. E dentro disso veio para mim, em termos de pesquisa, que existia a medicina do esporte e do exercício. Falei: "Poxa", aí, me encantei com aquilo, né, tem metodologia, que existe uma forma segura se avaliar um praticante de exercício ou uma pessoa intencionada Uhum. em fazer uma corrida, um determinado esporte, e protegê-lo dos riscos, trazendo só benefícios, né, que é a intenção de todo mundo. Ninguém quer fazer um exercício para chegar finalizar uma linha de chegada e infartar 5, 6, 7, 8 horas depois, que é o que a gente vê acontecer, infelizmente, até hoje, Sim. por falta de uma avaliação, de uma orientação.
E aí fui para o Rio de Janeiro, fiz medicina esportiva lá, né, me formei, me especializei lá, depois tirei meu título de especialista com muito custo, muita tensão, né, aquele momento importante da prova de título, consegui, voltei para Cuiabá e iniciei meu trabalho de médico de esporte dentro do consultório, executando a rotina. E isso foi algo meio que pioneiro, né, Gustavo? Porque Uhum. eu acho que até hoje, você está falando de 20 anos atrás, mas até hoje ainda existe uma certa a ignorância ou a falta do conhecimento em relação aos papéis do médico de esporte. Então, o médico que faz medicina do esporte, ele é um médico que cuida só do esportista ou ele cuida das pessoas que querem fazer, ou que querem praticar, ou que precisam adotar novos hábitos de saúde? É até curioso, sério, porque quando eu cheguei em Cuiabá de volta, né, eu como cuiabano, né, tudo, voltei, doido para voltar para Cuiabá, falei assim: "Como é que eu vou fazer se nem tem essa área lá em Cuiabá, né? Como é que eu vou me adentrar a esse mercado, vamos dizer Sim. assim, e as pessoas entenderem o que que eu de fato trabalho, né, como eu faço, aonde eu posso ajudar?" E nos primeiros anos de consultório, eu me deparava com situações até engraçadas, cômicas, né. Eu comecei a ver que só chegava pessoas já avançadas na prática esportiva, né, ou, desportistas Uhum. amadores ou até Sim. mesmo profissionais. E eu gosto, tenho muito paciente de alto rendimento, de alta performance aí, claro, né, mas, eu sentia que faltava ainda eu consegui trabalhar com o paciente. Eu queria trabalhar, eu gosto de trabalhar com o paciente em geral, Que não é o que atleta, não é né? o atleta, que é É, aquele iniciante, ou até mesmo aquela pessoa que nem faz sim. nenhum tipo de exercício, 100% sedentário, muitas vezes cardiopata, diabético, hipertenso, obeso, sarcopênico. Era aí que eu via que vinha o motivo pelo qual eu fiz medicina lá atrás, que era poder ajudar essas pessoas a melhorarem a qualidade de vida delas. Fazê-los entender que não por ser um angioplastado, um cardiopata, um Uhum. pós-IAM, infartado, que ele está condenado a não ir para dentro de uma academia, a Uhum. não correr, não fazer a prática do futebol E, mais. e aí, como é que foi esse começo aí, as Foi. estratégias para atrair esse público, para Pois é, fazer como essa. como foi há muito tempo atrás, eu costumo dizer que eu ainda sou da época um pouquinho, eu não sou Aham. tão antigo, mas eu ainda sou da época do panfleto, né. Então a gente tentou de tudo, era engraçado demais. Eu botava algumas pessoas, assim, conhecidas e Sim. tal, para panfletar e a gente ficava de olho para ver se não estava jogando panfleto fora, aquela coisa. Mas foi assim, basicamente, quem é meu paciente sabe muito disso e fala muito isso, que eu sou da época do boca a boca, né, Boca a boca. que praticamente não existiam tantos Sim. veículos de comunicação como hoje a gente tem, a facilidade de uma mídia social, do Instagram, de um Facebook e Uhum. tudo mais. Então eu fui desencadeando esse papel de formiguinha, esse trabalho de formiguinha, onde um foi falando para o outro: "Olha, ele faz isso, ele faz aquilo", e ao longo de mais ou menos 10 anos a coisa foi mudando. Eu já tinha Uhum. um 90-10, um 90% de consultório quase que com patologias de base, Sim. né, e 10% de alto rendimento, que eu gostava muito de clinicar em cima desses Uhum. pacientes, os benefícios foram vindo e isso foi trazendo mais E gente. acho que a ciência, de uma maneira geral, né, ela tem contribuído muito com Boa, essa área, sim. porque o que tem surgido de estudos que buscam demonstrar que é possível você ser mais longevo, que é possível hábitos do dia a dia ali sendo praticados com frequência, do aspecto de alimentação, de exercício físico, tudo isso tem muita evidência e isso tem ajudado a estimular as pessoas a essa busca, né? Sim, eu costumo dizer que eu pude vivenciar um pouquinho dessa mudança, que eu até posso dizer que foi brusca, foi rápida. Hoje se vive um mundo wellness, né? As pessoas hoje elas cultivam, conversam hoje sobre mudança de estilo de vida com a intenção de um Uhum. benefício de longevidade. Já enxergam nesse formato.
quando eu vim do Rio para cá, lá se respira isso há muitos anos. Uhum. Lá você tem pessoas de 50, 60, 70, 80 anos treinando pesado em academia, correndo, pedalando, praticando esportes de combate, Uhum. com o objetivo de qualidade de vida, não para competir exatamente. E hoje a gente tem isso e eu não consigo distinguir mais diferença desse movimento hoje aqui em Mato Grosso, vamos bem dizer, que a gente tem bastante E paciente no estado também, com com o outros grandes restante. centros aí que são bem mais avançados nesse O que setor. atrapalha um pouquinho aqui é o sol, né? O O calor, calor é desafiante. principalmente para exercícios ao ar livre, né? Exato, É. isso gera bastante trabalho para o médico, né, para a equipe, o nutricionista, o Uhum. treinador e o próprio paciente. É um desafio. Pessoas daqui se adaptam muito mais em outros ambientes aí fora, só de cair aí 3, 4 graus aí a menos que tem aqui na nossa cidade. Então, você estava falando sobre outros profissionais, né? Então, hoje também é muito comum uma equipe multidisciplinar para cuidar dos diversos fatores, né? Porque o volume de informações e a necessidade de que cada um seja realmente excelente naquilo que faz, né? Acaba fazendo dessa oferta de profissionais em N especialidades que agreguem valor para um tratamento. Então, na tua clínica, isso já pratica isso, né? Sim, a gente tinha essa visão já desde o início, né, de um trabalho em equipe como forma de excelência em resultados, Uhum, independente do objetivo, né. Então, a gente sempre colocou lá a importância de termos disponibilizado nutricionista, fisioterapeutas especializados, a gente tem colegas uhum. fisioterapeutas esportivos lá, que são especialistas em reabilitação de diversos segmentos do corpo, né. Eh, Profissional de educação física com mestrado, doutorado em treinamento, em fisiologia do exercício, em análise de performance, nutricionistas esportivos e não menos que isso, a gente sempre prezou, eu sempre converso isso muito com a minha esposa, que é nutróloga e ginecologista, trabalha comigo, é minha sócia na clínica, muito tem das ideias dela, né? Por trás de um homem sempre tem que ter uma grande mulher, né, Célia? Então Sem ela dúvida. tem muita visão nisso e a gente desenvolveu um trabalho integrado. Muitas vezes o paciente é até relutante, né, de Uhum. passar na nutricionista: "Ah, eu já sei o que que tem que comer, eu sei o que que é certo, eu sei o que que é errado", e a gente devagarzinho foi fazendo essas É. pessoas entenderem que não se trata só da informação do que é adequado comer e o que que não é, Uhum. mas sim qual é o que vai ser feito para aquele caso em específico, a prescrição mesmo elaborada e integrada, né, com o médico e Então, tudo. e para isso aí tem uma espécie de levantamento de histórico e levantamento laboratorial, quer dizer, tem uma checagem geral aí para colocar o indivíduo no início da esteira e Sim, fazer ele seguir um sim. caminho, né? A gente costuma fazer check-up, né, uns Uhum, check-ups importantes, eu acho que é um passo inicial, como costumo falar para o paciente: "Olha, vamos fazer um levantamento de dados, vamos ver como é que você está, vamos ver, quais são os pontos ruins, os pontos a favor, vamos levar em consideração o objetivo, que a pessoa chega nos procurando lá, ela tem uma meta, ela quer emagrecer, ela quer melhorar a massa muscular, ela quer apenas conservar o que já conseguiu em bons uhum. resultados, a composição corporal, às vezes os déficits de vitaminas, hormônios, nutrientes, em função de N situações que ele já viveu. A gente faz esses levantamentos e, em cima disso, a gente elabora projetos e esses projetos quase sempre multidisciplinares. Mas é, Uhum. é, é importante dizer também que, como eu tenho um tempo bom já no consultório aqui em Cuiabá, eu tenho muitos pacientes de outros profissionais fora Sim, da clínica. Então, assim, que fazem essa, esse intercâmbio, né? esse intercâmbio de se prezar pelo nutricionista que me encaminhou, É, manter essa equipe. Então, assim, eu vivo fazendo interconsultas pelo meu sim. telefone para discutir casos de É, pacientes de fora. isso só acontece porque tem autoridade, porque tem reconhecimento, né, respeito, e isso é muito bom. Esse paciente que já chega sabendo o que quer, é mais fácil de lidar com ele para estabelecer os objetivos, as metas e tudo mais, para ele chegar naquele ponto? Eu acho que sim, porque muitas vezes ele expressa a vontade do que ele deseja ali, a Uhum, gente só, conceitua melhor para ele,
que o que ele está querendo, muitas vezes o termo não é bem isso. Um Sim. exemplo para ficar mais prático para as pessoas entenderem, por exemplo, muita gente me procura. Hoje mesmo eu fui procurado por uma colega médica. Uhum. Ela está tratando comigo já há um tempo, é do interior do estado, vem em emagrecimento, né? E me pontuou hoje pelo telefone, falou: doutor, eu pretendo definir, eu quero fazer uma definição. Uhum. Afinal de contas, já emagreci bastante e eu tô ficando com uma flacidez aqui, eu queria trabalhar uma definição. Então, isso, um colega Sim, médico, tudo é de outra área, não sim. tem uma noção mais técnica sobre composição corporal, então, conversando com ela, a gente descobriu que o que na verdade ela quer, entende como definição, eu descobri que é uma hipertrofia, ela precisa primeiro Uhum. recuperar a massa muscular, para depois chegar nesse termo definição, onde a gente tem um ajuste da composição corporal. Então, quando a pessoa quer alguma coisa, já é um grande passo, Célio. A Perfeito. gente só precisa fazê-lo entender que muitas vezes é por outro caminho. E você tocou num ponto aí que eu acho que é muito interessante, porque a gente vê quase que uma febre de pessoas querendo adquirir um padrão corpóreo ou um padrão até de beleza que é assim um tanto quanto artificializado, às vezes com o excesso de procedimentos, até de cirurgias, de próteses e tudo mais. É, aí entra até um trabalho que acho que vai além, né? Como é que cada um pode usar aquilo que tem e melhorar um pouquinho para alcançar e evoluir, né? Exato. Eu acho isso legal, porque hoje a gente vive uma imposição de um formato, né? Como aquilo é o ideal. Uhum, Né? Então, é muito importante a gente conversar sobre isso com o paciente em consultório, porque isso explica, por exemplo, casos como vigorexia, anorexia, que são pessoas que estão tentando atingir uma meta que, na verdade, é inatingível, que vai uhum, prejudicar a saúde dela, em termos de ganho de massa excessivo, emagrecimento exagerado, procedimentos com colocação de prótese em uhum. exagero. Eu acho que todas as especialidades vivenciam isso um pouquinho no consultório. Eu acho que é papel fundamental do médico ter o feeling de reconhecer quando o paciente perdeu a noção e que ele, na verdade, por ter perdido essa noção da autoimagem, aí é que ele precisa de ajuda, né? Então, muitas vezes uma conversa, um encaminhamento. Eu Sim. atendo muito paciente da psiquiatria, da Uhum. psicologia, hoje, até em função desses distúrbios. E a gente tem que saber É. enxergar quando existe um distúrbio ali, neurosensorial e que precisa ser colocado, às vezes, terapêutica, inclusive. E é importante esse tema, né? Porque a gente vê o quanto as pessoas estão sofrendo psicologicamente, estão sofrendo emocionalmente, né? Por quererem alguma coisa que às vezes está muito distante. Então, não que seja impossível a pessoa alcançar aquilo que ela quer, Sim, né? Mas às vezes essa distância exige um esforço, exige um conjunto de mudanças que talvez não sejam cabíveis ou possíveis, né? A própria ciência tem limites também, a medicina sim, também tem os limites. sim. E aí entra já o contexto da psicologia, né? Até da psiquiatria, se for o caso, para Exatamente. contribuir. Às vezes uma conversa com bastante tranquilidade, com esclarecimento, você posicionando, dando exemplos para o Uhum, paciente, ele começa a entender melhor. Hoje mesmo, hoje à tarde, uma amiga que eu consulto, uhum, me procurou falando assim: olha, eu tô com 30% de gordura corporal aí pela tua bioimpedância e eu queria bater 7%, 10% de gordura. Aí você olha a composição corporal, somatotipo, biotipo do paciente, o estilo de vida do paciente, e aí você coloca, olha, esse perfil de gordura corporal, esse percentual que você quer chegar, vai exigir um novo estilo de vida que vai sustentar isso se você fizer assim, assim, assado, treinar 6, 7 vezes uhum. por semana, um volume de cardio assim, um volume de treino assado, uma alimentação padronizada nesse contexto, né, e tal. Desisto, doutor Gustavo. Não Falei: é? "Vamos ficar num É, nível de percentual de gordura saudável sim. primeiro, vamos bater a normalidade do seu BF ali, do seu percentual do body fat
normal para a saúde, porque está em excesso, e aí, batido essa primeira meta, vamos dizer assim, a gente rediscute o caso. Então, Uhum. devagarzinho, eu acho que o legal não é a gente demonizar a situação, mas sim trazer o paciente com você para ele contar com você para o que ele está precisando, e muitas vezes ele passa a ter um respeito pela tua opinião acima do que ele esperava. E aí as coisas vão se encaixando, É né? essa coisa de acolher, É um né? acolhimento. Esse acolhimento é fantástico. Agora, seguindo nessa linha aí, quer dizer, a gente sabe hoje que composição corporal ela tem um tanto de genética e tem um tanto de hábitos e tudo mais que são feitos ao longo da vida. Eh, Tem um indivíduo que ele tem, às vezes, um perfil, digamos que é mais para um exercício de força, de resistência, em outro de velocidade, né? Sim. A composição corporal, a genética, quando você olha para o paciente, assim, você fala, bom, isso que você está querendo, acho que não é propriamente para você, pode ser feito de uma maneira Sim. mais amadora, informal. Agora, entrar num nível de competição, né, existe isso, né? Eu vejo muito quando a gente olha para as escolas você pega na Jamaica, parece que todo corredor é corredor de 100 metros, né? Sim, sim, É sim. aquele cara. Você vai para a África, você tem um biotipo lá, muitos dele para corrida de resistência, longa distância, Sim. né? Hoje a gente tem essa área da ciência tem estudado muito isso. Por exemplo, na Rússia, a gente vê o pessoal desenvolve muito essa pesquisa, já tem trabalhos em fase já bem avançada, onde eles trabalham a montagem do atleta, né? Eles montam as descendências do atleta para determinado desempenho. Então, tanto que hoje a UADA vem estudando bastante, que é a Organização Mundial Antidoping, né? Como fazer a pesquisa, por exemplo, no doping genético. Então, isso é uma realidade mais do que vivida. Hoje a gente tem sequências de atletas de alta Uhum. performance aí, e sim, o indivíduo até tem uma brincadeira que o pessoal fala que jacaré é jacaré e não fica crocodilo, né? A lagartixa não vira crocodilo, Uhum. né? O biotipo, o somatotipo, ele determina uma performance mais favorecida para determinado esporte e geralmente isso é direcionado, E aí, de né? novo, Quando né? se fala em alta performance, né? Sim, Olha, eu sim, quero sem dúvida. competir e viver desse É. esporte. Olha, então é mais fácil você trabalhar nessa linha aqui de endurance, né? Você não, nessa linha mais de trabalhos de força Uhum. curta, de explosão, de provas curtas, de esportes que determinam mais força e explosão, né? Uhum. Então, isso existe e as pessoas são beneficiadas quando bem direcionadas. Mas isso, por exemplo, no ambiente caseiro, vamos dizer assim, de desportista, não, ele pode praticar o esporte que ele quiser, ele vai desenvolver melhorias, isso vai ser bom para Mas ele, sempre com uma como boa tudo. orientação, um bom cuidado, Exatamente, né? Isso é exatamente. É essencial. primordial. E dentro da área, eu acho que a estrutura metabólica, né, essa avaliação de como é que está funcionando a questão hormonal, como é que está sendo a performance, como é que o indivíduo sente na prática ali as limitações ou a potência, isso é um tema que está assim, muito presente, crescente. É gigante, sério, É. é gigante, porque, na verdade, hoje, o que a gente vive mais é um boom nos trabalhos de emagrecimento. A gente nunca viveu uma época tão avançada com estratégias, com produtos, com Uhum. nutracêuticos, com substâncias ajudando e auxiliando no emagrecimento. Dentro desse contexto, com os avanços no emagrecimento, com os bons resultados que a gente está vivenciando, levantou a bola da vez, que é a análise de metabolismo. Uhum. Então, hoje, um profissional de saúde que vai trabalhar com emagrecimento e performance, sempre foi, nunca vai deixar de ser também importante se trabalhar o metabolismo, a pessoa Uhum. tem que dominar o componente metabólico do indivíduo, porque sofre bastante alteração, é necessário se fazer ajustes pontuais, periódicos no paciente, para evitar, por exemplo, desregulagens metabólicas. E aí entra
a análise de parâmetros hormonais, principalmente em pacientes já 40 a mais, que tem diversos fatores Sim. para contribuir para declínio metabólico, né? Um declínio hormonal, ou um paciente bariátrico que tem, às vezes, déficits vitamínicos e nutrientes importantes. Quer dizer, o metabolismo desse paciente pode ser que esteja desfavorável e muitas vezes o tratamento pode ficar em vão, né? Ter índices de rebote altíssimos, né? Em termos de Uhum. pós-emagrecimento, paciente E engordando. aí a importância desse monitoramento laboratorial, e aí eu quero colocar junto com isso essa questão dos parâmetros, né? Uhum. Porque eles também têm evoluído muito. O parâmetro que se tinha há um bom tempo atrás, hoje já, não necessariamente na técnica ali do laboratório, aquela observação de máximo e mínimo, mas os estudos que são desenvolvidos no mundo todo já estabelece a necessidade de uma revisão, né? Eu costumo dizer que a peneira ficou mais fina, né? Então, eu explico muito para o paciente em consultório que, por exemplo, os valores de referência que Uhum, vemos no laboratório, no mínimo e no máximo, eles são importantíssimos, não estão ali à toa. Mas qual é o objetivo de termos os valores de referência convencionalmente elaborados em estudos e colocados em resultados laboratoriais e até onde aquilo vai ser significativo para eu trabalhar com o meu paciente. Então, a gente vê muito falar de determinadas vitaminas, minerais, é onde a gente mais vê o povo falando. uhum. É importante o mínimo e o máximo, é um primeiro corte ali para falar assim: olha, tá tudo bem, mas o que que essa pessoa vai, por onde ele vai passar? Qual vai ser o caminho que essa pessoa vai trilhar dali em diante? Ele vai entrar numa dieta hipocalórica Uhum. restritiva, com muitas vezes restrição de micronutrientes importantes. Então, como é que tem que estar a base dele para ele passar por essa trajetória tão difícil que vai ser o emagrecimento, muitas vezes com restrição um pouco mais prolongada do que o habitual. E E é aí hoje, que entra esse valor de referência, entende? e hoje isso está assim, não digo preocupante, mas é muito intenso. O uso das canetas emagrecedoras se tornou assim, uma prática quase que trivial, Sim. né? E se faz isso, e até no Brasil tudo acaba tendo um lado desvirtuado, né? Essa coisa de contrabando e as pessoas utilizando isso em casa sem qualquer monitoramento. Quer dizer, aí o cara tem uma redução drástica de nutrientes, uma alteração metabólica significativa e daqui a pouco vai começar a ter patologias que antes ele tinha uma obesidade, que não deixava de ser uma patologia, mas Vai desenvolver estava, outras, né? né, agora vai começar a ter outras. Então, nesse momento, a importância desse monitoramento médico é fundamental, né? Sério, eu costumo comentar até com o próprio paciente e colegas sobre isso. Eu trabalho com obesidade desde 2005, 2006. Então, basicamente, tem 20 anos mexendo com isso. Eu nunca vi eh, tanta gente fazendo tratamento de emagrecer como a gente está vendo atualmente. Claro que, graças a Deus, isso está mais acessível para a Uhum. população, bons resultados. Só que está realmente extremamente preocupante o que nós vamos ter daqui bem aí, 20 anos, Menos 15 até. anos e talvez até menos. A gente está vendo, É. eu costumo dizer, elencar que a gente tem consequências agudas, Uhum. que aí é aquela coisa, o paciente chega no seu consultório, ela fala: doutora, eu tô uma múmia, tô toda mole, flácida, caindo cabelo, despelancada, cansada, desanimada, tô com deficiência de tudo porque eu fiz uma determinada medicação ali que aplicava e fiz um protocolo do meu vizinho, do amigo, do primo, né. Mas essas são as agudas, isso muitas vezes a gente consegue reverter rapidamente e evitar uma morbimortalidade, Uhum. significativa. Agora, as crônicas, sério, é que particularmente eu estou extremamente preocupado.
Se a gente não intervir na conscientização da população sobre como se colocar uma programação adequada num tratamento, que agora a coisa parou de ser brincadeira, ficou muito mais séria do que já era. Sim, Não que não era sério, sim. era, mas era muito mais difícil ter um emagrecimento significativo com as metodologias anteriores. Hoje a coisa ficou muito ligeira. E aí o que eu falo sobre comprometimento crônico, eu estou falando numa população em geral, onde nós vamos ter de cada 10 ex-obesos, 9 sarcopênicos, né? Paciente sarcopênico e osteopênico. Então a gente está falando aí de um aumento do número de fraturas, de quedas, Uhum. de lesões degenerativas, doenças degenerativas por sarcopenia, e aí estamos falando de uma gama de doenças importantes que talvez vai trazer mais repercussão de mais doenças do que a própria obesidade em si, se não tivesse emagrecido. Perfeito. Então a coisa é Então, muito séria. você que está aí ouvindo, né, conhece, sabe de pessoas que estão aí fazendo a utilização dessas canetas emagrecedoras ou dos tratamentos mais radicais para redução de peso em pouco tempo, é extremamente importante isso que o Dr. Gustavo está nos colocando aqui. É um cuidado, a necessidade de fazer um acompanhamento médico. Isso que pode ser hoje mais barato e acessível para você, no futuro pode custar muito caro, né? Exatamente, Então, exatamente. Gustavo, falando nessa linha de as pessoas elas querem um padrão de beleza, elas querem um corpo menos obeso, mas elas também querem vida longa, né? E na longevidade, acho que a importância de identificar, principalmente para pessoas, eu já estou com 63, né? Eh, que tipo de exercícios são mais apropriados para promover uma longevidade saudável? Em termos especificamente exercícios, o componente do exercício físico voltado à longevidade, eu costumo dizer que ele tem que ter obrigatoriamente 3 bases inegociáveis. A primeira, eu até brinco, é um tripé. Se você tirar uma delas, não fica em pé. Então a longevidade ela é apoiada em cima de 3 pilares importantes. O primeiro dele, exercícios aeróbios. Então, são os exercícios que vão trabalhar a parte cardiovascular, pulmonar, circulatória do paciente. O paciente vai fazer exercício em esteira, caminhada, bicicleta ergométrica, bicicleta outdoor, enfim, exercícios aeróbicos. Segundo pilar, exercícios de força ou exercício resistido. Esses exercícios aí existem as variedades. Você pode estar fazendo isso dentro de uma academia. Hoje a gente tem treinamentos em pilates muito bem elaborados com resistidos de alta intensidade, muito bons. Os profissionais estão se especializando bem para entregar um exercício de força Uhum. significativo. CrossFit, e treinamento funcional, mas tem que ter carga, tem que ter microlesão na fibra muscular para poder haver o benefício na longevidade. Então, é aquela coisa, né, o paciente fala assim: "Ah, meu treino é fofo", já não está tendo o caráter, necessário. O treino é no pain, no gain. É, Tem que ter carga, tem que é, trabalhar, até tem que porque ter o intensidade. músculo é vida, né? Exatamente, E, você precisa dele. o músculo, ele te ouve muito falar, é quase como se fosse um segundo coração, né? A quantidade de Exato. energia O produzida, próprio não coração é um é? músculo Né? puro, né, Isso. então assim, a gente elimina, né, creatina fosfoquinase, que a gente dosa lá, a Uhum. CPK, tem até curiosidades e coisas engraçadas sobre ela no consultório que a gente vive no dia a dia, mas é um parâmetro que deixa bem claro como a gente elimina creatina fosfoquinase, a creatina é eliminada ali, e isso, leva a longo prazo, se você não tiver uma composição nutricional adequada de proteína na alimentação, você vai perder sua massa muscular. Então, assim, a nutrição adequada somada ao exercício de força vai pelo menos contrapor o índice de perda fisiológico. E tem o tempo para começar? Um cara Não, que de jeito teve nenhum. sedentário aí até os, sei lá, 60, 70 anos, aí dá tempo. Sempre dá, né.
A gente, como eu falei, a gente faz um levantamento de dados. Quando o paciente já tem doença crônica estabelecida, eu digo assim, nem tudo está perdido. Você vai muitas vezes frear aquele processo, né? Estabilizar, ajudar até a estabilizar a progressão de determinadas Uhum. doenças, principalmente as doenças cardiovasculares, as doenças metabólicas, o diabetes, né? Então você consegue controlar melhor isso. Musculação, por exemplo, é excelente porque melhora a resistência insulínica. Então, para o pessoal, eu falo assim: ó, vocês querem fazer tomar Monjaro de graça? Uhum. Musculação, pô. Você vai potencializar a ação da sua insulina, você vai ter um melhor controle glicêmico, você vai ter um trabalho de hipertrofia, mas você vai ter também uma melhora na sua glicemia de forma rápida, né? Você quer testosterona de graça? Exercício de força. Uhum. Minutos depois de um treinamento de pernas, o nível de testosterona de homens e mulheres aumenta de forma muito significativa laboratorialmente, né. Então, assim, esse era o segundo componente do triângulo lá, da base, né. Uhum. E o terceiro componente, o treinamento de flexibilidade. Você tem que trabalhar a prevenção dos encurtamentos, né, Sim. articulares e tendíneos. Então, o exercício aeróbico, o exercício de força e o exercício de flexibilidade somados vão trazer benefícios e impactos significativos na longevidade do paciente. E faça com prazer, né? Tem Que que gostar. tem que Eu falo que gostar. tem que gostar. "Ah, mas eu não gosto de nada", então vai com raiva, meu filho. Uma É, hora você vai achar algum vai porque esporte. precisa. Exatamente, vai por necessidade, Uhum. agarra uma perna, põe na frente da outra e vai até a Isso. academia, vai até o estúdio, vai treinar. E hoje tem tantas formas de fazer isso, né? Quem gosta de dançar pode dançar para fazer um Nossa, aeróbico, né? tem muita coisa As, boa. os times aí, as equipes, né? Dentro dos condomínios, pessoal na rua fazendo a caminhada. Ah, Cuiabá é muito quente, vai à noite, vai bem Sim, cedo, sim. As né? áreas verdes dentro dos condomínios É, estão sendo extremamente prestigiadas hoje e facilitando a queda de temperatura, promovendo um meio mais adequado para uhum. exercícios aeróbicos ali. Então, hoje a gente vive muito isso, vê que as pessoas estão respirando mais a necessidade do exercício. Graças a Deus, isso está mais em E você conhecimento. acredita que no futuro as crianças hoje que estão aí vendo todo esse movimento, o cuidado que elas terão e a atenção que terão em relação à saúde, à longevidade vai ser mais valorizado? Porque a gente vê um outro contraponto que é a indústria da alimentação do enlatado, da caixinha, do saquinho, né? O alimento industrializado. Mas, por outro lado, a gente vê também que há essa coisa do cuidado, né, despertar das famílias e, consequentemente, acredito que as crianças vão ser Sim, influenciadas, sim. né? Hoje a gente vê que o adulto, né, um chefe de família, ele já enxerga hoje a necessidade de se implantar essa sementinha, de plantar essa sementinha nos filhos. Porque, o outro lado da moeda é que eles estão muito mais expostos aos problemas das doenças em função do estilo de vida do que nós mesmos, Uhum, que eu falo para o paciente, eu tenho 46 para 47 anos e vejo que, se a nossa geração, quando era criança, ela viveu um nível de informação menor, mas a gente tinha uma carga de alimentos industrializados também um pouco menor. menor. Hoje é tudo muito rápido, muito veloz, as telas estão estimulando muito também consumos Uhum, exagerados de nutrientes inadequados, le levam a um outro problema que é o vício em tela, em prazeres por tela, uhum. e isso tira a pessoa da necessidade de se movimentar. Então, eu acho que o que precisa haver, basicamente, o adulto com os pais terem a consciência da importância disso, darem o exemplo acima de tudo para É. se prezar pela saúde dos próprios filhos, O né. exemplo sempre foi, né, o que arrasta, não Sim, é o que é dito, não é o que é passado, exatamente. o exemplo é importantíssimo. Sim. Eh, uma dica que o senhor pode deixar para o pessoal que queira, iniciar aí a cuidar de si mesmo, porque tem muita gente que ainda está, precisando, né, desse reconhecimento, né, ou dessa, despertar essa necessidade de cuidar melhor de si mesmo,
que no final das contas vai ser em benefício de si próprio e dos seus entes queridos, né? Sim. Qual que é a dica aí para essas pessoas, para estimulá-los a... Eu acho que o ideal a pessoa estabelecer um padrão de qualidade de vida. Eu acho que esse primeiro passo é ele querer ter qualidade de vida e entender o que é qualidade de vida hoje, né? O pessoal fala muito do termo performance, né? Performar bem. Quando a gente fala em performar bem, a gente não está falando só o esporte, ou os negócios, ou só a performance sexual Uhum, isoladamente, uma boa performance. Performance como um todo. Você tem que estar bem e equilibrado em tudo. Então, quando você está buscando um equilíbrio para melhor, em qualidade de vida, em performance, tudo se encaixa. Se você está bem fisicamente, seus negócios, que é o seu plano A, uhum. eles vão performar melhor também, né? Uma pessoa que tem disposição, energia, memória boa, foco, imunidade, ele tem muito mais rendimento laboral, profissional. Então, se o plano, eu não tenho tempo para isso agora, aí que você se engana, porque na verdade, se você tiver melhor, com uma composição corporal adequada, Uhum. dormindo bem, com a sua imunidade boa, você fica menos doente, mais disposto, mais energia, mais força, você vai ter mais entrega de resultados, você vai ter, tendo mais resultados, você tem mais tempo para a família, mais tempo para o lazer, mais tempo para viagem e mais energia para viver o melhor da vida, que é lá na frente que o pessoal fala. Então, meu avô dizia, Célio, faz com os dentes para comer com a gengiva. Eu nunca esperei que um dia fosse falar isso num podcast, sensacional. Mas é a coisa mais bacana que eu já ouvi de uma É, pessoa. Assim, faça com os dentes para você comer com a gengiva, ou seja, é agora. Faz exato, agora para você ter qualidade de vida lá na frente, sim. porque passa voando, passa correndo. Então, investir na própria saúde. E a gente não tem governabilidade sobre o futuro, mas no presente é o É momento o de momento. fazer a mudança. É isso aí. Então, Gustavo, muito obrigado por esse papo agradável. Eu quero lhe entregar aqui um presentinho que a gente deixa para os nossos convidados, que é um patrocínio lá da Biológica, tá? Tem uma canequinha igual essa aqui para levar e mais alguns mimos ali. E um ômega 3 que é com Maravilha. ótima referência aí de Excelente. EPA e de DHA. Quero agradecer em especial você pelo convite, né? Tentamos por várias vezes, graças Sim. a Deus deu certo. Estou muito feliz de poder passar um pouquinho do que a gente estuda, do que a gente conhece aqui para você. Fique à vontade, posso participar todas as vezes que me chamar. Gosto muito de você como profissional também, admiro o seu trabalho frente à Biológica. É uma empresa gigante, a qual eu tenho muito respeito e confio muito no trabalho dessa empresa. E estou à vontade para qualquer Com certeza, com trabalho que certeza. precisar mais. E fala para a doutora Patrícia que vai receber o convite também, Será viu? entregue, será Vai, entregue. vai receber o convite também. Nós esperamos ainda recebê-la aqui e trocar ideias. E com certeza, né, Obrigado. tem o casal que trabalha junto tem muita coisa que meio que permeia, né, o modo de Sim, pensar, o sim, tipo de atitude e tudo mais. Mas são indivíduos, né? E como tais, cada um exatamente. tem a sua genética, É o isso seu aí. jeito de ser, tá? Muito Obrigado, obrigado, sério. Gustavo. Muito obrigado, eu que agradeço. E assim nós chegamos ao final de mais um Biologicast. Muito obrigado por você ter assistido. Não esqueça de curtir, de compartilhar e nos vemos em breve. Na Biológica você conta com a maior e mais experiente equipe de farmacêuticos de Mato Grosso. Somado a tecnologia e equipamentos de ponta em diversos laboratórios especializados, desde o controle de qualidade realizado na aquisição dos insumos até a entrega dos produtos finais. Desde 1988, a Biológica já conquistou inúmeros prêmios de qualidade, também de responsabilidade social e de gestão ambiental. Somos pioneiros e referência no Brasil por sermos a primeira farmácia do país a produzir medicamentos com energia solar e a compensar as emissões de CO2 em toda a cadeia produtiva através da aquisição de créditos de floresta. Mensalmente, monitoramos a satisfação dos nossos clientes
e nos esforçamos para manter este índice acima de 99%. Porque mais do que a sua receita, nós queremos você feliz.